Olá, pessoal. Na nossa aula de português de hoje, começamos na página 6. A leitura entrou na roda. Leia os textos a seguir, depois aguarde orientação. Então, se fosse em sala, era para ler em voz baixa, na mente, e depois em voz alta. Aqui nós temos um texto 1, a garra dos ovos de ouro, a galinha dos ovos de ouro. E aqui embaixo, texto 2, a galinha dos ovos de ouro. Nós temos dois textos escritos de maneiras diferentes, tá? Um texto é em prosa e o outro texto é em verso. Depois eu vou ter algumas questões para vocês identificarem qual é qual está escrito em prosa e qual está escrito em verso, tá? E eu vou ler pelo menos um com vocês. A galinha dos ovos de ouro. Havia um homem que tinha uma galinha que punha ovos de ouro. Por avidez e burrice, pensou: se a galinha abrisse, encontraria um tesouro? A cobiça desastrada, morta e aberta a galinha. Viu que lá dentro não tinha nada, tá? Então, vocês vão realizar a leitura com bastante atenção dos dois textos, e tem algumas questões que eu vou ler com vocês e dar orientações. Então, a página 7, vocês vão responder em relação à leitura dos dois textos, da Galinha dos Ovos de Ouro. Com os colegas, responda as questões. Então, como a gente está à distância, então vocês vão responder sozinhos. O que os textos têm de semelhante? O que eles têm de semelhante, de parecido, de igual? O que eles têm de diferente? Qual é a diferença dos dois textos? Tá? 3. Dos textos apresentados, qual está escrito em prosa e qual está escrito em versos? Então, vocês vão falar qual está escrito em prosa, se é o texto 1 ou o texto 2. Qual está escrito em verso, texto 1 ou texto 2. 4. Quem são os personagens das histórias? Quais são os personagens? Vocês vão escrever os personagens do texto 1 e os personagens do texto 2. 5. Leia as informações a seguir e escreva 1 ou 2, conforme o texto a que se referem. Então, vocês vão escrever número 1 ou número 2. Se for do texto 1, é 1. Se for referente ao texto 2, é 2. O texto está escrito em versos. Se for 1, vocês vão colocar 1. Se for 2, o número 2. O texto está escrito em prosa. Se for o número 1, vocês vão colocar 1. Se for o número 2, vão colocar o número 2. A moral da história é: cuidado com a ambição. Contenta-te com o que já tens. Qual texto, um ou dois, que teve essa moral da história? Cuidado com a ambição. Contenta-te com o que já tens. E o de baixo. Qual tem a moral da história? É por excesso de ambição. Podes perder teu quinhão. Por excesso de ambição, podes perder teu quinhão. Então, qual texto trouxe essa moral da história no final? E o 6. Observe os portadores e circule o título do livro de onde foram retirados os textos, tá? Então, da onde que foi retirado esses textos? Vocês vão circular o título do livro onde foram retirados os textos, tá? Então, tem duas imagens, vocês vão circular o título, tá bom? Pessoal, essa aula também é isso, ok? É só para a gente treinar essa relação de identificar um texto em prosa e um texto em verso, lembrando as características, né, que eles têm de uma fábula que tem uma mensagem, uma lição de moral para passar para o leitor. Abraço, pessoal!